Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alex Macares e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração neste dia 11/1/2023. Mas antes eu quero fazer um convite todo especial para você. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para que você não perca nenhum conteúdo do nosso canal. E isso faz com que também o YouTube entenda que este conteúdo é importante. E aí você nos ajuda a divulgar e a propagar o Evangelho através das redes sociais. Amém? Abra sua Bíblia, se você que tem um exemplar da Bíblia, ou um celular, um smartphone, um tablet. Abra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 20. O texto diz assim: Então Acabe fez uma convocação de todos os filhos de Israel e reuniu também os profetas no monte Carmelo. E aproximando-se Elias de todo o povo, disse: Até quando cocheareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, ide após ele. E o povo não respondeu nada. E Elias voltou a dizer ao povo: Só fiquei eu por profeta do Senhor, mas dos profetas de Baal há 450. Dai-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si, e cortem-no em pedaços, e ponham-no sobre a lenha, mas não ponha fogo debaixo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e nenhum fogo porei debaixo. E invocareis então o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: Boa é esta palavra. Oh, aleluia, oh, glória. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado em congressos, em campanha, e aqui nós vemos uma história que se repete ao longo da Bíblia, de um embate que, aos olhos humanos, a ótica humana, é um embate injusto. Aparentemente é um embate injusto, porque na ótica humana você está olhando um homem contra 450. Isso não é um fato exclusivo nesse texto da Bíblia. Por quê? Porque ao longo da história bíblica nós vamos ver muitos embates que aos olhos humanos, a ótica humana, ele é considerado injusto. Por exemplo, em Gênesis nós temos um embate entre Abraão e seus servos contra 5 reis. Quando a Bíblia fala de 5 reis, não está falando que são 5 pessoas, mas estão falando de 5 exércitos. 5 exércitos contra um homem e seus lavradores, os seus pastores. E a ótica humana, você olha e vê que aquilo é injusto, aquele embate ali é improvável que um pastor com um homem com seus pastores vençam essa batalha. Contrapartida, nós vemos também no livro dos Juízes, Gideão com 300 homens contra um exército com mais de 100 mil homens. Um exército que vai contra Gideão. Gideão apenas com 300 homens, um embate que você olha, a ótica humana, ele é improvável a vitória de Gideão. Se nós avançarmos um pouco mais, nós vamos ver na história de Davi. Davi, um único homem, desce contra todo o exército dos filisteus, que está à frente do exército dos filisteus, um gigante. E Davi é apenas um garotinho. E a ótica humana nós vemos e analisamos friamente, calculamos e vemos. É improvável uma vitória. E agora aqui nesse texto nós olhamos também um embate entre 400 profetas de Baal e um só homem que é o profeta de Deus, chamado Elias. Então, a ótica humana, isso é improvável uma vitória
de um homem só, pela ótica humana. Mas quando olhamos pela perspectiva divina, espiritual, nós vemos que o embate, ele é injusto. Por quê? Ao lado inverso. Porque quem está em minoria não é o profeta. Quem está em minoria não é o que está sozinho. Quem está em minoria não é o que está com o menor número. Quem está em minoria são os profetas de Baal. Quando olhamos no segundo livro dos reis, nós vamos ver o profeta Eliseu com o seu moço. Ele vai estar no monte quando o rei da Síria vai enviar os seus exércitos para pegar e prender Eliseu. E logo pela manhã, um moço de Eliseu, ele sai e ele vai ver o exército cercando toda a cidade. E quando ele vê o exército cercando toda a cidade, ele entra em desespero. E ele diz, vamos morrer agora. Ele volta e diz, meu Senhor, o que faremos agora? Nós vamos morrer. E Eliseu, tranquilo, calmo, sereno, colocou a mão no ombro do moço e disse, fique calmo, maior é o número que está conosco do que o que eles estão. Olha aqui, isso é tremendo, irmãos, porque na ótica humana é Eliseu e o seu moço contra todo o exército da Síria. Cavalos e cavaleiros, homens com escudos, com espada, com lança. Mas na ótica divina é diferente, o papel se inverte. Aquele que é menor passa a ser maior. Aquele que é fraco passa a ser forte. Aquele que não tem passa a ter. Aquele que não é passa a ser. Isso é pela ótica divina. Então eu quero aplicar isso para você neste dia, que eu não sei o que se passa na tua vida, não sei o que está se passando no teu coração. Talvez você está olhando para as circunstâncias. É um ano novo, entrou um ano novo, continua a mesma situação, você continua na mesma luta, na mesma batalha, e você olha e fala, não tem condições, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir passar por cima dessa adversidade, porque você está olhando com a ótica humana. Mas hoje Deus está mandando o Espírito Santo dele, oh aleluia, oh glória, para visitar você e abrir os seus olhos espirituais para que você possa contemplar que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Maior é o exército que está ao teu redor do que o que está com o inimigo, que está te afrontando. O teu Deus é maior do que a tua luta, o teu Deus é maior do que a tua adversidade. O teu Deus é maior do que todas as circunstâncias da vida que você está passando. Oh, aleluia! Oh, glória! Olha só, Elias chama os 400 profetas de Baal, a ótica humana são 450. Eu não vou dizer que Elias estava sozinho, porque o texto vai nos mostrar que eles estão no monte. Preste atenção, eles estão no reino do norte, um reino que outrora era unificado, foi dividido após a morte de Salomão, a ascensão do seu filho, e ele tomou decisões. É incrível como as decisões de pessoas imaturas podem causar a destruição de um reino. Roboão foi tomar conselhos com os jovens. Foi tomar conselho com os jovens. E o conselho que ele aceitou dos jovens fez com que rachasse o reino que Davi unificou através do seu reinado, que Salomão fortaleceu através do reinado. E agora o reino é dividido. Reino norte e reino sul. No reino sul está Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos no reino do norte, aonde a capital agora é Samaria. No reino do sul, eles têm um templo para adorar. No reino do norte, eles têm um monte para adorar. É por isso que quando você lê o capítulo 4 de João, que Jesus vai à mulher samaritana, ela questiona a questão da adoração, porque os judeus adoram no templo e os samaritanos adoram no monte. Agora o reino do norte tem por rei
um homem chamado Acabe, com sua esposa Jezabel. Jezabel, por sua vez, ela não é do povo hebreu, ela não é do povo judeu, mas ela vem e traz a idolatria para o povo de Israel. E o povo se corrompe, inclusive os profetas de Deus, alguns deles se corrompem. E agora Elias chama esses profetas para um embate no monte. Por que no monte, exclusivamente no monte? Porque é no monte que eles adoram. Eles não têm templo. Então Elias diz, se o seu Deus está no monte, então vamos fazer um embate no monte, no território do seu Deus, para ver quem é o verdadeiro Deus de Israel. E nesse embate, Elias não está só, porque Elias tem ali com ele o Obadias e mais 3 ofertantes. Olha aqui no monte agora haverá um embate e são 2 igrejas. Preste atenção que eu estou agora examinando o texto, estou fazendo uma aplicação, uma analogia para você, dentro do texto de 2 igrejas. As 2 igrejas, todas elas têm altar. As 2 igrejas estão no monte. As 2 igrejas têm lenha no altar. As 2 igrejas agora têm um bezerro, que é um tipo de Cristo. Tem um tipo de Cristo em cada uma das igrejas. As 2 igrejas têm profetas. Uma numa quantidade maior e outra numa quantidade menor. As 2 igrejas vão prestar um culto. Oh, glória! Você que conhece, que entende, já está pegando, está entendendo o que eu estou dizendo. Só que na hora do culto, as 2 igrejas cultuam. As 2 prestam culto. Só que Deus só vai responder a uma igreja. Oh, aleluia! Você que é pastor, que é amigo meu, que está pastoreando, começando um ministério pastoral. Talvez a sua igreja tenha um pouquinho de membros. E aí nós, como homens, nós olhamos para uma igreja, para a igreja do vizinho, para a igreja da esquina, e vemos a igreja cheia, a igreja está lotada, e nós nos entristecemos, porque a nossa igreja tem 5, 6 pessoas. Mas eu quero dizer algo para você. A multidão não é sinal da presença de Deus. Igreja lotada não é sinal de que Deus está respondendo, de que Deus está ouvindo o culto. Olha só, a igreja dos profetas de Baal eram 450 profetas. Era uma igreja desorganizada. Deus trabalha na organização. Era uma igreja que só tinha profeta, não tinha membro, não tinha ofertante, não tinha pastor, todos eram profeta. E uma igreja que todo mundo quer profetizar, que todo mundo quer pregar, que todo mundo quer falar, não sobra espaço para um zelador, não sobra espaço para um diácono, não sobra espaço para uma irmã que ora, não sobra espaço para aquele que dá o testemunho, não sobra espaço para aquele que quer cantar, mas todos querem profetizar. E aí vira uma bagunça o culto, e Deus não responde. Eles são pentecostais, porque o texto diz que eles clamaram de manhã até meio-dia. E eles pulavam, e eles se cortavam, e gritavam, e faziam um aviãozinho, e Deus nada de responder. Note que Elias disse, ninguém porá fogo embaixo. Porque Elias está dizendo, o fogo tem que vir do alto. O fogo tem que vir de cima. E quantos cultos nós entramos e achamos que o fogo está pegando, mas será que é fogo que veio do alto ou é fogo que foi colocado de baixo? Oh, aleluia! Nem todo culto que há movimento, nem todo culto que há multidão, nem todo culto que a igreja está cheia é sinônimo de resposta do céu, mas pode ser resposta de um profeta de Baal colocando fogo por baixo da lenha, colocando fogo por baixo do altar.
Olha a igreja onde Elias estava. Havia um profeta chamado Elias. Na igreja onde Elias estava, havia um pastor chamado Obadias, oh aleluia. Oh, glória a Deus, tinha um homem chamado Obadias. Como pastor, ele é um pastor, Obadias é um pastor. É só você ler os textos anteriores e você vai ver que Obadias vai dizer para Elias: meu profeta, você não viu como eu tratei os profetas de Deus? Quando Jezabel procurou matar a cada um deles, e eu guardei cada um deles, guardei 100 profetas, 50 e 50, uns em caverna, outros em lugares escondidos, e alimentei-os. Ele fez o papel de um pastor, porque o pastor ele dá a vida pelas ovelhas, o pastor ele alimenta a ovelha, o pastor ele protege a ovelha. Então Obadias está na igreja onde Elias está. O Obadias é o pastor da igreja, o Elias é o profeta da igreja. A igreja tem um altar, a igreja tem o bezerro, que é um tipo de Cristo no altar. Não é o homem no altar, é Cristo no altar. Cristo tem que estar no altar. E ainda Elias tinha na sua igreja mais 3 ofertantes. Como assim, pastor, 3 ofertantes? Porque a igreja onde Elias congregava não era uma igreja que só tinha profeta, não era uma igreja que só tinha mestre, não era uma igreja que só tinha doutores, não era uma igreja que só tinha pastores, era uma igreja que tinha pastor, tinha profeta, tinha altar, tinha Cristo e tinha ofertantes. Olha só, Elias vai precisar de 3 cântaros de água para colocar no altar. E dentre todo o povo, somente 3 ofertantes. Olha só, 3 ofertantes. E o Elias vai clamar. Oh, aleluia. Depois de o povo de Baal, os profetas de Baal clamarem de manhã até o meio-dia, se cortarem, pularem, dançarem, fazer aviãozinho, nada de Deus responder, nada de Baal responder. Mas quando Elias arrumou o altar, colocou Cristo como centro do altar, oh aleluia, organizou a lenha, chamou o pastor, pegou os ofertantes, colocou a oferta sobre o altar, Elias vai invocar algo que nós precisamos nos dias de hoje. Eu quero encerrar aqui esta palavra de reflexão. Nos dias de hoje, a igreja do Senhor precisa recorrer às nossas origens. A igreja precisa voltar às origens. O mundo tem entrado dentro da igreja. A igreja tem se conformado. A igreja do Senhor Jesus hoje tem se conformado com o estilo, com vestimenta, com fala, com cultura mundana dentro da igreja. O Elias vai trazer a origem do culto para aquele momento em cima do altar, em cima do monte. Preste atenção que eles estão em Samaria e eles adoram no monte. E Elias vai trazer de volta a origem. Antes do estabelecimento do sacerdócio de Arão, Deus, ele respondia no altar com fogo vindo do alto, vindo do céu. Depois da instituição do sacerdócio arâmico, Deus permitiu que o homem acendesse o fogo por baixo do altar. Mas conforme os sacerdotes e os profetas foram se corrompendo, o Elias entendeu e falou: não, colocar fogo embaixo do altar qualquer um coloca. Mas mandar fogo do céu só o Deus verdadeiro manda. Oh, aleluia! Então ele diz, vamos voltar às origens. Abraão, quando foi oferecer sacrifício a Deus, o fogo veio do céu. O Adão, quando oferecia sacrifício a Deus, o fogo vinha do céu. O Caim e o Abel, quando ofereceram sacrifício a Deus, viram
que o fogo vinha do céu. O Noé, quando ofereceu um sacrifício a Deus, o fogo veio do céu. Mas agora existem profetas que estão colocando fogo embaixo do altar. Mas Deus está dizendo, eu ainda sou o mesmo Deus que respondo do alto, eu mando fogo do céu. O Elias clamou, e o fogo do céu desceu, e todo o povo reconheceu que o Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Que esta palavra possa ficar no teu coração e que você possa entender que Deus está sempre com você e em todos os momentos e em qualquer embate que você olhar e ver que não é possível aos olhos humanos, Deus está dizendo, é possível aos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou deixar aqui embaixo, no link, aqui nas descrições, os links de nossos cursos, tá? Nossos cursos, nós temos vários cursos, nós temos o curso agora que está em andamento, o Jornada 66, nós estamos estudando todos os livros da Bíblia, versículo por versículo, de Gênesis a Apocalipse, por isso o nome Jornada 66, tá? Nós estamos agora no capítulo 11 de Gênesis, já temos 21 aulas gravadas. Se você tiver interesse em adquirir, é só acessar o link que vai estar aí embaixo na descrição, tá? Nós temos um outro curso chamado Vocacionados para a Palavra. Este curso, ele tem por finalidade preparar o pregador. E neste curso nós ensinamos a como montar o seu esboço, como preparar o seu esboço do zero. Nós examinamos o texto, nós lemos o texto, examinamos o texto, aplicamos o texto no seu contexto cultural, escatológico, profético, tudo isso dentro de um curso com uma didática super fácil, irmãos, uma didática simples e fácil de assimilar, de gravar, de aprender. Este curso também estará aqui na descrição abaixo, tá? Se você tiver desejo de adquirir. E nós temos mais um curso, perdão, que é o curso Desvendando os Mistérios do Tabernáculo de Moisés. Este curso também traz todos os detalhes, muitas revelações profundas a respeito do tabernáculo. Todo cristão que se preza, ele tem que conhecer os segredos do tabernáculo. É impossível ele estudar a Bíblia sem entender alguma coisa do tabernáculo de Moisés. Então, os links estarão aqui, você pode acessar os links, você pode entrar em contato conosco, nos ajude nesse projeto, abençoe este homem de Deus, e também vou deixar aqui um link, se caso você quiser ofertar na vida do teu pastor, na vida deste homem de Deus, e abençoar a vida dele, eu vou orar pela sua vida, porque eu entendo que eu sou terra fértil, e Deus vai derramar bênção sem medida sobre a tua casa, tua família, a tua igreja e o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Até amanhã, no próximo Vamos Examinar o Texto?